Charlie Pereira, começo contigo. Notas para os jogadores do Vila Nova e também para o técnico Bolívar. Vamos lá, goleirão Fabrício, né, no final do jogo fez 2 grandes defesas, né, defesas que foram fundamentais para garantirem aí o resultado, a vitória do Vila Nova diante do Santa Cruz pelo placar de 1-0. Fabrício leva nota 8, né? O Vila foi o dono do primeiro tempo, né? No segundo tempo o Santa Cruz teve mais a bola, pressionou o Vila, e aí quando você tem que ser competente para atacar e competente para defender. Saber defender também é jogar bem. E o Vila soube fazer isso no segundo tempo. E quando a bola passou pela defesa, estava lá o Fabrício para praticar boas defesas e evitar aí o gol do Santa Cruz. Nota 8 pro goleirão do Vila Nova. Olha, você pega assim as contratações desde o início do ano. Para mim, a do Fabrício foi a melhor contratação que o Vila Nova fez. Tô contigo nessa. Né? Tuitei aqui, inclusive. Foi transmissão de pensamento, né? Pelé e Coutinho, né, Pelé? Exatamente. John Lennon, nota 6. Nota 6,5 pro Mário Henrique, né? São as notas aí dos 2 laterais do Vila Nova. Eles ficam devendo na parte ofensiva, né? Mas na parte defensiva hoje foram bem, se portaram, ajudaram muito o Vila Nova. 7 pro zagueirão Adalberto, vou dar nota 7,5 pro Donato, né? No segundo tempo, ali, em 2 momentos, ele conseguiu fazer algumas interceptações e vibrou ali como se fosse um gol. 7,5 pro grandalhão aí da defesa do Vila Nova, o Rafael Donato. O Pablo, Kleber fez elogios a ele e o assino embaixo, né? Que achado do Vila Nova, né? Pelo menos até o momento vem jogando bem, vem ajudando o Vila Nova. E era um jogador que estava aqui no futebol goiano, não conseguiu espaço lá no Atlético. O Vila conseguiu ter uma visão, trouxe o jogador. Na primeira parte do ano ele não foi tão bem assim, pelo menos não apareceu. Mas agora aparece e vai ajudando muito, nota 8, pelo bom jogo que ele fez, né, diante da equipe do Santa Cruz na vitória 1-0 do Vila Nova. Dudu, vou dar nota 7,5 para o Dudu. Derli entrou no lugar dele, já mais num sentido de marcação ali, para ajudar a reforçar a defesa, é a característica dele, leva nota 6. Biancucci, pelo golaço que fez, 8,5, né? 8,5, né? O mais belo gol da carreira dele, e ele disse isso aqui na entrevista coletiva, como pegou bem na bola. 8,5 pro Biancucci, que vai para um jantar com acompanhante lá no restaurante árabe. Poxa, tô com inveja de você, viu, Biancucci? O Rodrigo Silva entrou no lugar dele. Ofensivamente foi o jogador que mais teve oportunidades para escapar, para tentar uma jogada diferente, mas não conseguiu, fica com nota 5. O Lucas Silva não apareceu ofensivamente, foi muito mais um jogador que teve uma entrega tática, tanto ele como o Thales. Então dou 6 pro Lucas Silva e dou 6 pro Thales. O Pedro Bambu entrou no lugar do Thales, mais para aquela função de tentar marcar, e aí aquela mesma situação do Derli. Fica com nota 6, o grande Pedro Bambu. O Gilcinho entrou, não gostei do Gilcinho não, sabe? Ele apareceu no momento em que ele tentou um cruzamento e ele acabou isolando. Em algumas bolas que ele acabou usando a força, fazendo falta, e olha que ele tomou cartão amarelo no finalzinho do jogo, mas poderia até ter tomado um cartão antes. 5 para o Gilcinho, né? O Gilcinho é mais jogador de ataque, né? Essa função de marcação não é a dele. O Rafael Lucas entrou no lugar do Enan, fica com nota 5, o Enan fica com nota 5,5, porque o Enan, poxa, ele é centroavante, ele não teve oportunidade, ele não conseguiu fazer aquele recuo para buscar a jogada, fica com 5,5 aí, o atacante, o camisa 9 do Vila Nova. O Bolívar fica com nota 7, né? 7 para o Bolívar. Né, as alterações elas não surtiram tanto efeito, porque elas foram alterações que apenas contribuíram com a defesa. Ele não conseguiu mexer no time para ser mais agressivo. Fica com nota 7, eu concordo quando ele diz: olha, fizemos um jogo defensivamente perfeito. E realmente o Vila foi perfeito defensivamente. Uma história de mestre, é isso que uma obra bem feita conta. Com Vedacity, claro. Uma homenagem da Vedacity aos mestres de obra do Brasil. Vedacity constrói sonhos, cria o futuro. Kleber Ferreira, notas no Vila Nova, jogadores e o técnico Bolívar.
Ok, Wendel. Fabrício vai ficar com a nota 8. Ele foi exigido 3 vezes, em 2 em situações de muita dificuldade, e ele conseguiu responder presente nas 3 vezes com muita eficiência. 8 para o goleiro. Lennon, defensivamente, ele deu conta. Agora, no apoio, ele foi um fracasso. Teve um momento lá que foi uma pena, porque ele encaixou um contra-ataque tão bom com o Rafael Lucas, e na hora de fazer o cruzamento não deu conta de cruzar, rapaz, e acabou prejudicando sensivelmente o Vila naquele momento, porque se ele cruza com capricho, fatalmente o Vila faria o segundo gol. Nota 6 para o Lennon. O Rafael Donato e o Adalberto, 2 zagueiros muito seguros, muito firmes, jogam muito sérios, não inventam, fazem o beabá, mas fazem assim, é um arroz com feijão muito bem temperado. Eu gosto muito dos 2 zagueiros, nota 7 para cada um. O Mário Henrique, eu gostei dele, ele apoiou direitinho, marcou direitinho, buscou o espaço para jogar. Ele terminou o jogo bem cansado, mas ele mesmo assim vai ficar com a nota 7. O Dudu, bem no jogo, enquanto ele teve condição física muito bem, mas ele se doou demais no primeiro tempo e acabou desgastado já a partir dos 30 minutos do segundo tempo, tanto que foi substituído. Ele vai ficar com a nota 7. Pablo, excelente jogador. Que jogadorzaço o Vila descobriu, viu? Jogador bom no combate, bom na saída de bola, quando aparece da frente, sabe chutar em gol, pisa na área adversária, enfim, jogador com muita qualidade. O Vila pode preparar melhor esse menino, porque ele vai render bons dividendos para o Vila Nova. Vai ficar com a nota 8. Emanuel Biancucci, se ele não tivesse feito mais nada no jogo, aquele gol dele já merece uma nota 9. Nós o escolhemos como craque do jogo, e ele vai ficar com 9, e eu volto a repetir. Estou sendo muito repetitivo desde que tenho comentado jogos do Vila Nova. O Emanuel Biancucci não pode sair do time titular do Vila. O técnico Bolívar precisa entender isso. Tem jogadores que ele precisa segurar no time titular. Ah, mas não está fazendo a recomposição defensiva sem a bola. Um jogador com essa qualidade, ele não tem essa característica. Mas em contrapartida, se quem estiver fazendo a recomposição defensiva colocar a bola no pé dele, vai sair coisa boa dali. Então, não deveria ter sido substituído. O Emanuel Biancucci fica com a nota 9. Lucas Silva. No primeiro tempo, ele teve muita oportunidade de ser decisivo no jogo, com jogadas em velocidade, mas hoje ele não foi aquele jogador que normalmente ele é, com vontade, com sede de gol, fechando a bola em direção ao gol, com aquele desejo de definir. Hoje ele não estava com essa concentração toda, e só por isso ele vai ficar com a nota 7. Edan recebeu uma bola o jogo inteiro, uma bola em que o Pedro Bambu, hora que entrou, enfiou no corredor, e ele foi para dividir. O goleiro veio, saiu em direção à bola e chegou primeiro, porque a bola estava mais para o goleiro. Então ele não teve culpa, não pode fazer nada no jogo, porque ninguém joga sem bola. Vai ficar com a nota 5 pela participação dele no jogo. E o Thales, defensivamente, na recomposição com o meio-campo, ele foi importante enquanto teve preparo físico. Agora, como homem de ajuda lá no campo de ataque, aí ele foi para cá, não somou absolutamente nada, vai ficar com a nota 6. Entraram no Vila o Derli, que não acrescentou muita coisa, nada, ficou ali fazendo cerca Lourenço, e o Vila levando um sufoco danado, quando o técnico Bolívar fala que colocou ele para que ele pudesse pegar um dos volantes que o Santa Cruz tem, que tem muita qualidade, o Paulinho. Ele não fez isso não, tanto que o Paulinho continuou armando o time para os dois lados, ele não deu conta de cumprir essa função não. Nota 4 para o Derli. O Pedro Bambu entrou no lugar do Biancucci, esse somou um pouco, ajudou muito lá na marcação lá atrás, fecha espaço, é um jogador que tem experiência e às vezes joga até sem a bola. Então, soma, sempre soma, fica com a nota 5. O Rodrigo Alves, esse rapaz, eu tenho um espírito armado contra ele, mas eu não vou dar nota pelo meu espírito armado contra ele, não. Vou dar nota pelo futebol que ele apresentou. Então, ele entrou em campo e merece uma nota, 2. O Rafael Lucas também entrou, eu esperava um pouco mais dele. Esperava que ele tivesse um pouco mais de apetite para o jogo. Mas aí ele foi fazer a recomposição defensiva e como atacante eu acho que ele rende mais. Mas mesmo assim vai ficar com a nota 5. Entrou o Gilcinho também, eu gostei taticamente do Gilcinho,
porque ele soube catimbar, ele fez as faltas da hora certa, ele soube segurar o jogo, ele auxiliou nessa tal de recomposição e ainda fez 2 lançamentos que poderiam ter sido melhores aproveitados pelo Rafael Lucas e nenhum deles foi. Mas aí não é culpa dele, a parte dele ele fez. Se bem que errou um cruzamento na área também, como se fosse um peladeiro. Pegou a bola e jogou do lado direito, jogou a bola lá por cima do gol do lado esquerdo, sem direção nenhuma. E um jogador com a experiência e a categoria do Gilcinho não pode fazer isso. O Gilcinho ajudou e vai ficar com a nota 6. O técnico Bolívar, ele leu direitinho o jogo. Isso é verdade. Tudo aquilo que ele falou sobre os jogadores que saíram é verdade. Mas errou na escolha das peças para colocar em campo. E agora, depois que vem a informação do Kaique, ele, para mim, errou ainda mais e tem errado muito. Ele está insistindo com um jogador que a gente não entende por quê. E ele entende de futebol como nós também entendemos. Ele estuda futebol do jeito que a gente estuda, porque ele tem responsabilidade como nós temos. Nós formamos a opinião pública e ele dirige um time de futebol. Ele sabe que esse rapaz, Rodrigo Alves, não dá conta de jogar futebol. Ele sabe que ele não soma nada ao time do Vila Nova. Ele sabe que colocá-lo em campo é pôr o time para jogar com um jogador a menos. E esse garoto Kaique é um garoto que vai dar bom resultado financeiro para o Vila, tem maturidade, é um menino que não sentiu o peso da camisa, é um menino que joga para cima do seu adversário e que recompõe melhor do que esse Rodrigo Alves, até porque melhor que o do Rodrigo Alves, eu com os meus 60 anos também recomponho melhor. Não faz sentido nenhum ele colocar esse jogador em campo. E tão somente por isso eu poderia dar uma nota 9 para o Bolívar, que venceu o líder da competição hoje. Mas eu vou dar um 7 para ele, porque ele verdadeiramente está errando muito em relação a esse jogador, o Rodrigo Alves. Eu quero dar uma nota 10, pode, Wendel? Não saiu no ar. Sim, pode. Vou dar uma nota 10 para o senhor Eberson Ricardo de Almeida, para o senhor Ledes José Coutinho e José Carlos Oliveira dos Santos. Eu não sei se a reclamação do Vila Nova contra os árbitros do Nordeste abriram os olhos desses 3 elementos que hoje compareceram para arbitrar o jogo, mas eles foram muito bem. Eu não vi um senão na arbitragem. Olha que eu sou muito enjoado com isso. Eu não vi um senão. Nada. Marcou as faltas que aconteceu, não inverteu faltas, não errou nos impedimentos, não foi excessivo com os cartões. Ele deu os cartões amarelos muito bem aplicados e cumpriu uma coisa que eu gosto demais que o árbitro central faça, sobretudo o árbitro central, a tal da linha média. O árbitro, quando ele consegue se movimentar da lateral direita de um time para a lateral direita do outro, já que nas laterais esquerdas ele tem os 2 auxiliares, ele tem sempre a bola sobre o seu campo de visão e quando ele não está vendo a bola, os seus auxiliares estão. Então ele fez isso com muita maestria, um bom árbitro, sem dúvida nenhuma. Eu vou dar uma nota 10 para o time. Valeu, Kleber Ferreira. Um abraço, Clebão. O Charlie Pereira, sua nota pro Emerson. Vou colar a nota do Kleber Ferreira. Emerson de Almeida Ferreira. Vou colar a nota do Kleber Ferreira. Para mim, a arbitragem merece nota 10, né? Passou despercebido aí. A gente só tá falando dela aqui no final da transmissão, porque foi uma arbitragem sem nenhum tipo de reparo. Cartões amarelos bem distribuídos, análise da jogada de forma correta, acompanhando de perto o lance, né? O baiano e os seus assistentes voltam para a Bahia com o sentimento de dever cumprido, porque fizeram uma grande arbitragem nesse jogo em que o Vila Nova venceu o Santa Cruz pelo placar de 1-0. Valeu, Kleber Ferreira, valeu também Charlie Pereira.